Ótimo. Bom, primeiro, muito obrigada, professora Valquíria, pelo convite. É uma honra a Fibertex poder participar de um momento tão importante aí para esses alunos que estão concluindo o curso. Eu sou a Fabiana Ribeiro, eu sou gerente de recursos humanos na Fibertex, estou lá há 3 anos, sou psicóloga de formação, tenho 32 anos aí de formada, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, e eu desenvolvi toda a minha carreira em recursos humanos em indústrias multinacionais. Para fazer parte aqui conosco e se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dele na Fibertex. Boa noite a todos. Boa noite, professora Valquíria. Meu nome é Diogo Tomazella. Atuo na Fibertex desde 2006. Entrei lá também como estagiário. Na ocasião, cursava Tecnologia em Processos de Produção. Dentro de minha carreira profissional, dentro do segmento de não tecidos e dentro da própria companhia, atuei nas áreas de qualidade, produção, manutenção, desenvolvimento de novos produtos. Hoje estou responsável pela área de desenvolvimento de produtos e atendimento técnico a cliente. Neste percurso, durante o desenvolvimento profissional, enquanto agregava ao meu trabalho, me graduei também em Engenharia de Produção, Gestão de Pessoas, um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e hoje em curso Gestão Empresarial. Então, eu sou um cara que começou no meio mecânico e migrou para o mundo do mundo têxtil. Diogo, conta pra gente um pouquinho mais do que é a Fibertex, né? Qual a visão dessa empresa? O que a gente pode esperar conhecer da Fibertex? Fibertex é uma empresa dinamarquesa, professora, fabricante de não tecido técnico. Quando a gente comenta de não tecidos, existem os não tecidos commodities, de briga por custo. Nós somos uma empresa que tem como coração a fabricação de não tecidos técnicos e como visão oferecer não tecidos inovadores, que sejam soluções de alto desempenho e simplifiquem vidas de pessoas, simplifiquem aplicações. Então, o nosso espírito é gerar valor. Como missão, a gente tem como a institucional é ser o maior fabricante de não tecido do Brasil. Nós somos uma empresa global, sede dinamarquesa, com algumas unidades espalhadas pelo mundo. E temos como objetivo, não só no Brasil, como no mundo, ser uma referência de inovação e técnica, em que as nossas soluções sejam confiáveis e solucionem as dificuldades de processo de nossos clientes. E um posicionamento global de marca. Então, quando o cliente ouvir Fibertex, ele entende que ali tem algo que ele pode confiar, que ele tem uma parceria de trabalho. Muito bom, Diogo. Fabiana, onde a Fibertex tem sede e quantas unidades há no Brasil? Você pode contar um pouquinho para a gente? Posso. Bom, como o Diogo falou, a gente nasceu na Dinamarca, na cidade de Aalborg. Aqui no Brasil, nós somos únicos na cidade de Cerquilho. A Fibertex tem unidade na República Tcheca, na África do Sul, na França, 2 plantas nos Estados Unidos, na Turquia e nós aqui no Brasil. Acho que eu não deixei de mencionar ninguém. A gente está na cidade de Cerquilho. Em termos de grupo, nós somos 1.050 funcionários e a Fibertex aqui do Brasil tem 120 funcionários agora nesse mês de novembro. Esperamos chegar aí nos 136 aí, no início do ano que vem. Muito bom. E, Diogo, me conta mais um pouquinho sobre a área de atuação, né? Você comentou sobre o não tecido, né? Mas especificamente qual não tecido é esse que vocês trabalham? Para isso, eu preparei 4 slides de forma breve, mas acho que ajudam a ilustrar as nossas aplicações. Eu gostaria, por favor, Diego, compartilhe minha tela. Ótimo. Dentro do universo de não tecidos técnicos, dentro do universo Fibertex, nós atuamos com diferentes aplicações, pensando de forma global,
entre construção civil, geotêxteis, mercado automotivo, mercado de limpeza, materiais para filtração líquida, filtração de ar, enfim, os segmentos são extensos. Eu vou concentrar nas nossas aplicações no Brasil, que eu acho que é onde a gente pode contribuir com a apresentação. Quando falamos de não tecido técnico, imaginamos uma estrutura randômica. A diferença do tecido para o não tecido, acho que é chovendo molhado com o pessoal aqui que está se graduando, mas a estrutura randômica para a estrutura linear, uma trama em urdume. Mas dentro de um carro, por exemplo, temos muitas aplicações que basicamente prezam pelo conforto e proteção. Quando pensamos num teto automotivo, nós somos a base, não a cara vista, mas a cara não vista, a parte estrutural em que confere conforto acústico, isolamento acústico no veículo. Então, quando falamos em conforto acústico, nós temos o teto, temos as caixas de roda do carro, tampão do porta-mala, seja ele aqui o verso, seja a parte vista, toda a parte de carpete superior, interna e inferior do carro, revestimento da tampa do capô, revestimento do habitáculo aqui do veículo, onde a gente tem tratamento também, inclusive a gente chama por isso proteção, então ele protege qualquer incidente que ocorra no motor do carro, nós não teremos isso para dentro do veículo. Então, toda a parte de conforto acústico é feito com não tecido técnico, em que as principais características são moldabilidade, distribuição de fibras para que a gente consiga quebrar as ondas de som, fazer a distribuição dessa onda, a atenuação dessa onda. Então, são diferentes aplicações dentro de um segmento automotivo. Se caminharmos para o nosso segundo segmento, grande segmento de calçados, trabalhamos também com estrutura e conforto. Seja no calçado masculino, seja no calçado esportivo, seja no calçado feminino, nós temos o nosso material sendo base para um laminado sintético, a aplicação de um PVC ou de um PU, para uma dublagem, em que são colocadas telas, ou um próprio tecido, ou um material de reforço, um material de acabamento, ou componentes estruturais, como uma couraça, um contraforte. Dentro de um calçado, dentro das diferentes aplicações, não sei se vocês enxergam a minha setinha aqui, aqui sim, perdão. Nós temos o cabedal, que é toda a estrutura realmente do calçado, feito por um PVC ou um PU. Nosso material ele é interno, ele é a base estrutural, ele quem vai conferir a resistência à costura, a forma do calçado, a resistência ao estouro. Teremos a própria couraça, que seria o bico do calçado, então é um material estrutural que recebe um tratamento de resina no nosso cliente. Temos toda a forração interna, a palmilha, normalmente materiais de base de colagem da palmilha. O contraforte, que é o estrutural do calcanhar do calçado, também é um material que o nosso cliente trata com resina. E no calçado feminino, a mesma coisa. Toda a estrutura de laminado sintético ela é feita sobre um não tecido, que confere a forma do bico, a forma do calcanhar e toda a resistência para a conformação do calçado. No não tecido para calçados, características como espessura, resistência à tração, resistência ao rasgo, alongamento, delaminação das fibras, todas são características que precisam ser medidas e controladas para ter uma correta performance. Outro segmento importante do nosso mercado são os panos de limpeza, mas não panos de limpeza de uso geral, como os materiais que costumam vir de China, por um exemplo. Nosso nicho são limpezas técnicas, em que a limpeza existe protocolo, nossos clientes têm protocolo de limpeza, agregamos eficiência, setup rápido, redução de custo na limpeza e redução de itens de descarte. São onde conseguimos atuar. Nessas limpezas, nós dividimos nosso segmento em institucional, são restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, de forma geral. Aqui a gente pode colocar McDonald's, Bob's, tentar lembrar algumas, para não esquecer de não falar outras gerais, marcas de grandes restaurantes e de comércio, de grandes restaurantes em geral, onde a limpeza e a desinfecção são bem-vindas. Não só ali nas mesas, mas na cozinha de preparo, na desinfecção do ambiente. Então, o nosso produto ele é muito utilizado. Quando falamos em industrial, também um segmento bastante importante de limpeza, indústrias farmacêuticas na formulação do remédio, limpeza das cápsulas, limpeza das esteiras, na substituição de uma formulação por outra, a limpeza dos resíduos ali colocados,
frigoríficos, cosméticos, de uma forma geral, fabricantes de doce, Balduco, Nestlé, e assim vai. Quando um bolo de chocolate com um bolo de morango, existe um setup a ser feito. E a eficiência dessa limpeza é necessária. Então, é onde entramos também com panos de baixo desprendimento de fibra, grande capacidade de arraste, grande capacidade de absorção. E saúde em grandes hospitais, maternidades, onde também essa desinfecção é necessária, sem a contaminação cruzada, com a garantia de uma microbiologia, de um pano isento de impurezas. Nós não vendemos ele estéril, quem esteriliza é nosso cliente, mas a eficiência e a retenção é conferida pelo pano. O último de nossos segmentos, passando já por automotivo, panos de limpeza e calçados, é o segmento de filtração, nossos grandes segmentos. Então, nós entramos em filtros de ar-condicionado automotivo, onde eficiência de filtração, tamanho de partículas é importante, capacidade de retenção e estrutura, máscaras, de uma forma geral, o elemento estrutural de máscaras, filtros de motor de carro, o ar de combustão, de novo, eficiência, capacidade de retenção, filtros industriais, como forma de redução de poluição, indústrias, quando elas vão emitir seus poluentes, esse ar precisa ser tratado antes de ser jogado para a atmosfera, então eles têm filtros que existem especificações adequadas para que sejam utilizados. Então, o ar não puro, com partículas, existe elemento filtrante, e o ar puro do outro lado, com uma devida especificação. Temos filtração de ar e a mesma coisa, filtração líquida, onde entramos em filtros de leite, ali logo após a ordenha, onde é feita a separação dos resíduos mais grossos, e filtros de usinagem, de uma forma geral, do óleo lubrificante. Esses são os principais segmentos que atuamos hoje, de uma forma bem macro, atendendo o tempo aqui da apresentação, professor. Mas, como pode ver, sempre aplicações técnicas, nenhuma delas simplesmente focada em preço. Professora, há quem diga que não tecido é um mundo apaixonante, tem muita aplicação. Está presente em todo lugar, né? Isso é indiscutível, Exato. né? Por mais que as pessoas não tenham conhecimento disso, ao olhar ao redor, a gente sempre consegue identificar a participação do não tecido, né? E é muito interessante, né? Porque é um mundo apaixonante e por trás de todas essas aplicações, nós temos recursos humanos envolvidos, né? Que vão trabalhar com pesquisas, que vão ser preparados para atender essa demanda do mercado, né? Então, eu gostaria, Fabiana, que você nos dissesse um pouquinho como funciona o programa de estágio dentro da Fibertex. Tá, para a gente, nós estamos na cidade de Serquilho, né, uma cidade relativamente pequena, a gente entende que a oportunidade de um aluno estagiar dentro da Fibertex é uma troca, né? Energia nova, conhecimentos, né? Então, é um momento de aprendizado para a gente e para ele, né? Onde ele vai colocar em prática o que ele estudou. A gente tem o estagiário com responsabilidade, né? Não é aquele estagiário que, não, olha, faz algo que não tem valor. Não, nós somos poucos dentro da Fibertex e precisamos ser os melhores. Então, desde o início do estágio, ele já é exposto a responsabilidades que são muito bem definidas aí junto com o supervisor de estágio, vamos dizer assim, e durante esse período, é um período que a gente avalia, né? A gente avalia o comportamento, a gente avalia a capacidade de aprendizagem, a gente avalia a aderência à nossa cultura. Eu acho que é uma troca para a gente muito interessante, né? Porque são jovens sedentos aí para colocar em prática, colocar a mão na massa, né? Então, é um programa de colocar a mão na massa mesmo. Acho que se a gente pensar no como a gente aprende enquanto adulto, é fazendo, né? Então, vocês têm toda a parte teórica aí na universidade e a Fibertex entra para contribuir com essa parte prática. E como ocorre o processo de divulgação das vagas que vocês ofertam? Tá. Nós contamos aí com apoio de consultoria que divulga nossas vagas em universidades, escolas técnicas. A gente também conta muito com as indicações dos funcionários, né?
Inclusive, eu recebi, como eu estava dizendo, eu recebi uma indicação de uma funcionária, de uma aluna aí de vocês, tive o prazer de conversar com ela ontem. Engenharia têxtil é algo que a gente tem dificuldade ali na região, não tem universidade, né? Não tem engenharia têxtil próxima, então, para a gente é um curso muito bem-vindo, né? Até pelo nosso segmento. Então, a gente faz aí a divulgação ampla para tentar buscar, seja dentro de uma área mais técnica, ou também estágios em áreas administrativas. É assim que a gente funciona. É muito bom, né? Uma troca de experiência mesmo, né? E que o estagiário entra com uma visão diferenciada, né? Que muitas vezes a gente, no dia a dia, acaba se perdendo um pouco focado em cumprir prazos, cumprir produção, né? E a gente muitas vezes não consegue ver o óbvio, né? E vê um estagiário com a cabeça fresca, né? E consegue trazer um benefício bem grande para a empresa, né? Eu que faço a integração com eles, eu falo que é o momento deles perguntarem muito por quê. Né? É o momento do aprendizado, você está chegando na empresa, pergunta por quê. E, às vezes, nesse porquê que ele pergunta, por que é feito isso? Para pensar, mas a gente pode fazer diferente, né? Podemos fazer melhor. Então, esses questionamentos, para a gente, é muito legal. É um aprendizado contínuo, né? De ambas as partes, né? Isso é muito interessante. E, Diogo, depois que a Fabiana faz essa seleção do estagiário, como que se desenvolve esse estágio dentro da empresa? Existe o acompanhamento com a faculdade, que é um vínculo natural, mas é uma imersão, acho que a Fabiana cobriu, foi muito feliz em cobrir o processo, é uma imersão, professora, com os profissionais que já atuam. Então, ele se aproxima, a gente não costuma limitar muito o escopo, é um escopo em que existe a troca, a gente permite que o estagiário viva a experiência muito próxima da nossa realidade, não simplesmente limitado a... como se existisse uma barreira entre estagiário e a função natural. Então, é um estágio muito próximo, o estagiário vive reuniões, atividades de tomada de decisão, participa de projetos, participa muitas das vezes de uma rotina de controle ou de etapas de uma atividade, como forma de ele, passo a passo, e entendendo ou conseguindo aplicar o que ele viu dentro da universidade dentro de uma vida real, ele conseguir aplicar o conceito. A gente expõe ele, mas de uma forma controlada, se é o que eu posso dizer dessa forma. A gente vai expondo gradativamente para não expor uma condição que a pessoa não esteja preparada, acho que seria esse o ponto. Mas sem limitar ele de ter o contato com diferentes acontecimentos, diferentes realidades. E você acredita que a Fabertex tem benefícios na contratação de estagiários? Quais são esses benefícios? Eu acredito muito, acho que faz todo sentido, inclusive com o nosso trabalho agora aqui, em incentivar essa conexão, que, como eu disse, por fato da gente não limitar, a gente não colocar essa barreira, muitas das vezes, fazendo as palavras que vocês trouxeram há pouco, as minhas, o estagiário ele traz um conceito que nós que estamos já vivendo um assunto, algo de uma forma rotineira, não pensamos, não identificamos uma alternativa. E aquela forma, aquele pensamento novo, ou aquela alternativa diferente, ou um conceito mais atualizado do que nós tenhamos agora, muda a nossa forma de pensar. Então, acho que a cultura da Fabertex favorece esse benefício, que a gente acolhe muito bem pessoas novas. E nós não temos a estrutura travada como costumam ser empresas. Aqui as pessoas têm voz. Então, acho que isso, sim, é muito benéfico. E o estagiário é sempre bem-vindo. É isso que eu ia, aproveitando a sua palavra, né? Era essa palavra que eu ia utilizar, né? Esse acolhimento, né? Porque o estagiário, ele sai daquele ambiente universitário, né? Em que ele já tem uma certa intimidade com o professor e tem liberdade para questioná-los, né? E chega na empresa, ele chega com esse medo, né? Eu estou aqui para aprender, mas até que ponto eu posso questionar?
né? Então, vocês têm esse acolhimento para que ele se sinta à vontade a ter essa troca de experiência, né? Exatamente. E isso é Isso é benéfico para ambos. É benéfico isso. para ambos. E quando ocorre dele trocar de setor, né? Ele tem um novo acompanhamento com um novo encarregado, uma nova pessoa que está ali dando uma atenção mais que especial a esse aluno? Nossa estrutura, ela não é uma estrutura... Deixa eu entender corretamente a pergunta, professora. Nós temos uma estrutura de uma... Nós somos uma grande empresa, mas com uma estrutura de médio porte. Então, nós não temos uma hierarquia grande, mas isso tem seu ponto positivo, que existe muita troca, mas sim, quando existe a mudança de um setor para o outro, como aconteceu recentemente com uma das estagiárias da própria universidade, estava no departamento de processos de produção e passou a trabalhar recentemente, há 15, 20 dias, no meu departamento. Existe sim, passou num processo interno, inclusive, existe sim a instrução por parte da própria Fabiana, que fez o acompanhamento, que entende como a pessoa estava, essa troca ela me atualiza, como o gestor anterior me comenta de principais pontos de atenção, e eu passo a ser o novo orientador, mentor ou guia dessa pessoa. E eventuais dificuldades, como a nossa estrutura ela não é inchada no sentido burocrático, é muito simples de eventualmente essa pessoa que estava na área, que está nesta área, precisar de um conselho com o gestor anterior, é extremamente aberto. Então, a gente favorece essa troca. É um ambiente muito... Eu julgo como sadio, eu sou... É difícil eu julgar porque eu estou há 16 anos aqui dentro, né? Pode ser viciada, a minha opinião, tirando a brincadeira. Muito bom. E, Fabiana, quais as oportunidades que a FireBayerTech pode ofertar para os estagiários? Tem expectativas de crescimento dele dentro da empresa? Sim, hoje nós estamos contratando mais estagiários, mais aprendizes, porque a gente precisa formar esses talentos dentro da organização, né? Aprender sobre não tecido, sobre o nosso processo produtivo, ou os processos internos, não é uma coisa tão simples, né? O Diogo está aí há 16 anos, eu acho que cada dia ele aprende um pouco mais sobre o nosso segmento, enfim. Então, a gente precisa formar essas pessoas, entender, né, as ambições que elas têm, e a nossa intenção é sempre efetivar, porque durante esses 2 anos é um conhecimento adquirido, tem uma contribuição do estagiário conosco, né? Então, assim, a gente precisa criar uma posição, né? E quando a gente vê um bom estagiário, um estagiário se desenvolvendo, como a gente teve o caso recentemente que o Diogo falou, a gente teve uma oportunidade interna em outra área, uma aluna de vocês concorreu e será efetivada agora no início de 2022, né? Do mesmo jeito, eu sei que estou falando de vocês estão na universidade, mas a gente está abrindo o programa de aprendizes para formar essa mão de obra para a gente ali em chão de fábrica. Então, sim, tem perspectiva de crescimento, principalmente se a gente olha nas engenharias, né? Seja têxtil, material, mecânica, elétrica, a gente tem espaço. Muito bom. Diogo, há alguma sugestão aos alunos que estão nos assistindo e que pretendem tentar uma vaga junto a vocês? Tenho sim, Valquíria, e costumo usar isso aqui dentro, inclusive. O recém-formado, saindo da faculdade ou ainda cursando, o mundo está bastante dinâmico, existe muita ansiedade envolvida. Primeiro, pelo mundo, por estar no acadêmico, ter contato com o industrial. Acho que a dica, o conselho que eu trago de uma forma geral, seja para trabalhar conosco ou numa outra oportunidade, tenham calma, paciência, busquem bastante, estudem, queiram ser a melhor versão de vocês próprios, mas não atropelem as coisas. E é natural, no início, ter um pouco de insegurança. O mundo industrial é ligeiramente mais dinâmico,
algumas das vezes, dependendo da organização, do mercado que você esteja, alguns protocolos são diferentes. Então, para a pessoa é calma, um passo de cada vez, conheça as suas dificuldades, conheça as suas limitações, entenda seus limites e comece devagar, comece pequeno. Existe muita ansiedade hoje da pessoa em 2 anos ser a gerente, a diretora de uma fábrica. É um caminho sem volta, então comece devagar, comece pequeno, erre enquanto o impacto é menor, entenda como você funciona, comece em atividades pequenas mesmo e vá se moldando, entendendo como é a sua forma de trabalhar, para você ganhar segurança e galgar coisas, etapas, processos, exposições maiores. Então, acho que esse é o maior conselho que eu poderia dar. Erre enquanto pequeno, teste, explore, busque e tenha bastante proatividade. Estamos carentes de pessoas que tentem algo. Eu brinco, converso com o meu pessoal. É interessante, eu prefiro corrigir uma decisão errada, muitas das vezes, desde que ela tenha ciência e controle da decisão do que ela tomou, do que a ausência de decisão. Então, e saiba julgar o risco, onde você pode assumir o risco ou não. Mas tome uma decisão, compartilhe com seu chefe, leve em uma, por mais que esteja errada. De novo, erre enquanto pequeno. Mas queira tomar uma decisão. A ausência de decisão é difícil. Então, acho que o autoconhecimento nesse primeiro momento é importante, para depois posições mais complexas. Sim, é bem isso, né? É um momento de fazer aquele link entre a teoria e a prática, né? A gente conhecer como isso ocorre no chão de fábrica e utilizar aqueles conhecimentos adquiridos, né? E além de não ter pressa, né? Ser humilde, né? E não ter vergonha de perguntar, questionar e explorar esse universo, né? Porque o universo do não tecido é tão grande, né? Não tem como a gente dominar tudo, né? Então tem que realmente aproveitar esse momento para adquirir esse conhecimento, né? É um conselho muito importante que se aplica a qualquer profissional, né, Diogo? Não apenas aos nossos futuros engenheiros têxteis, né? Exatamente. Aproveitando agora, né, antes de encerrar, eu tenho uma curiosidade e gostaria de questionar, Diogo. Nesse momento de pandemia, né, a gente acabou tendo uma consciência maior de como é importante a limpeza, né? Como vocês sentiram isso dentro da empresa? Teve uma demanda maior para essa linha de limpeza que vocês ofertam no mercado? Houve sim, professor, houve uma migração. Nós já atuamos hoje dentro do segmento de limpeza, como eu falei, a limpeza mais técnica. Com a pandemia, houve uma migração dessa limpeza de bares, restaurantes, hospitais por cirurgias eletivas, para a limpeza de desinfecção. No mundo, se pegarmos a Europa, Estados Unidos, colocar os Estados Unidos primeiro, a gente até tem uma analogia. Lá é muito comum esse segmento de baldinhos, que você tem um paninho para desinfecção e que você leva ele com você. Aqui no Brasil, isso ainda não é uma realidade. O que a gente percebeu neste momento de pandemia foi a queda no volume de materiais para limpeza tradicionais e o aumento da demanda para a desinfecção. Muitas empresas, muito se desenhou de que adiantaríamos a nossa cultura ou tiraríamos alguns anos no delay entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, na cultura da desinfecção. O que a gente percebe é que o comportamento hoje ele está voltando próximo do normal, ou do próximo do anterior. Teremos, claro, certamente um volume que veio para ficar, mas não todo o hábito de desinfecção a qualquer custo ainda permaneceu. O comportamento do ser humano já está próximo do anterior. É uma pena, né? Mas essa é a nossa realidade, né? Para fechar, Fabiana, eu gostaria que você nos dissesse, né, se existe uma perspectiva de crescimento da empresa, abertura de maior número de vagas, como que vocês visualizam aí os próximos anos dentro da Fibertex? Se a gente olhar em termos de grupo Fibertex, a nossa intenção é dobrar até 2025. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura adequada, a gente quer ter bons profissionais. Então,
3 anos que eu estou na Fibertex, hoje a gente tem aumentado o número de estagiários justamente para formar esses profissionais lá dentro, né? Acho que perspectiva, o Diogo é uma cria da casa, né? E a gente tem outros também que são crias da casa, a perspectiva de crescimento da Fibertex é muito grande. E isso faz com que nós, que estamos ali também, né, possamos crescer. Muito bom. Diogo e Fabiana, agradeço muito a participação de vocês aqui nessa noite conosco. É muito importante essa troca de informação, né? E eu acho que fica a dica aí para os nossos alunos, né? Se dedicarem para que eles consigam se colocar muito bem no mercado de trabalho, né? As empresas estão aí, estão em busca de profissionais capacitados, e o exemplo da Fibertex, que quer investir no estagiário para que ela tenha um profissional de qualidade dentro da sua empresa. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vocês aqui nessa noite, e foi um prazer, tá? Agradeço em nome de toda a coordenação de Engenharia Têxtil, em nome da UTFPR, e espero nos encontrar em breve em outros eventos. Vocês serão sempre muito bem-vindos ao UTFPR. Muito obrigada, professora. Muito obrigado, professora. Foi um grande prazer. Nós que agradecemos, o prazer foi nosso. Bom, pessoal, agora a gente vai dar sequência ao nosso evento, né? Infelizmente, o senhor Nilson teve alguns problemas e não vai conseguir participar essa noite aqui conosco. Então, agora a gente já vai direto para o bloco 3, né, onde a gente vai receber aqui os nossos alunos Isabela Trevisano e João Carlos Riva, para a gente ter um bate-papo e conversar acerca do estágio que eles estão finalizando nesse momento. Sejam muito bem-vindos, Isabela e João Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que a Isabela falasse para a gente um pouquinho onde ela fez o estágio, né? Qual a cidade, qual o setor que ela desenvolveu esse estágio, de uma forma breve. Por favor, Isabela, fique à vontade para falar um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Boa noite a todos. Eu fiz o estágio na empresa Fibertex. Ela é uma indústria de não tecidos e está localizada na cidade de Serquilho, interior de São Paulo. Eu realizei o estágio no setor de processos. E, inicialmente, eu comecei fazendo a integração, conhecendo um pouquinho de cada setor. E, posteriormente, eu comecei a acompanhar os parâmetros de máquinas, comecei a analisar os testes laboratoriais, as paradas não programadas, foram realizadas algumas cronoanálises, um controle de produção de refúgio e proposto alguns projetos de melhoria. Eu acho que não saiu o áudio do microfone da professora Valquíria, mas eu acho que essa é a minha deixa para começar a falar, hein? Isso. Eu fiz estágio na Elian, aqui em Jaraguá do Sul, e no começo do processo de estágio, eu acompanhei o Isaac, que é um ex-aluno da UTFPR, ele que coordena a parte de processos na Elian. Daí, por algumas semanas, a primeira semana eu fiz um treinamento sobre o funcionamento da Elian, os métodos de gerência que eles têm. Da segunda semana em diante, eu fiquei acompanhando todo o processo da Elian, que ela é uma empresa vertical, ela vai da malharia até o beneficiamento e o acabamento, e a confecção. Daí, só que meu estágio ele foi voltado para a área de suprimentos, que é logística, expedição, PCP e compras. Daí, eu fiquei algumas semanas acompanhando esses setores e levantando oportunidades de melhoria. No final, apresentei para os coordenadores do setor que eu passei de suprimentos, uns 40 oportunidades de melhoria que eu levantei. Eles escolheram alguns projetos para fazer. Foram 4 projetos que eu fiz. Um deles era para dar uma olhada no estoque de malha crua deles, porque eles usam código de barras nesses estoques.
E o layout das etiquetas era muito fácil de confundir na hora que o trabalhador passava com o coletor. Daí eu desenvolvi um layout novo para eles. Eu fiz um controle de frotas, eu montei quase um BI lá para eles no Excel, onde o gerente consegue buscar a informação da placa do caminhão, quanto de combustível ele consumiu e de manutenção. Fiz também um estoque de manutenção, que na Elian não tinha um estoque mínimo de manutenção. Eu levantei, com base nas compras no período, quais foram os itens mais comprados, levantei estoque em cima disso. E fiz um controle do sequenciamento do beneficiamento do próprio PCP, que foi o maior projeto que eu fiz, onde eu fiz uma planilha no Excel que meio que sugeria qual que seria a próxima programação do beneficiamento de acordo com a situação atual das cargas máquinas da empresa. Obrigada, João. Antes da gente dar sequência aqui a esse bloco, gostaria de lembrar a todos, né, que acessem o link do formulário que se encontra na descrição do nosso vídeo, avaliem o nosso evento e aos que queiram receber a declaração de participação, façam a solicitação via formulário. E também que vocês podem encaminhar perguntas via chat do YouTube, tanto para nossos alunos, como também para a Fabiana e para o Diogo, que estiveram presentes no primeiro bloco, que nós iremos encaminhar as perguntas de vocês a eles, tá? Dando sequência, então, ao nosso terceiro bloco, Isabela, eu gostaria de saber como foi a recepção da empresa quando da busca do seu estágio. E no processo de execução do seu estágio, como foi o relacionamento interpessoal? Você teve dificuldade, não teve? Como que ocorreu tudo isso? Eu fui muito bem recebida pela empresa, principalmente pela Vera, que era analista de processos e agora ela é supervisora de qualidade. Foi ela que me acompanhou, né, durante o estágio, nesse ano. Me passou todo o seu conhecimento e me deu suporte para poder desenvolver as atividades. Eu acho que uma boa relação dentro do ambiente de trabalho e o respeito é essencial, e isso não tenho do que reclamar, porque foi muito bom, muito legal mesmo, foi como uma segunda família. E é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Obrigada, Isabela. E, João, quem apresentou as atividades que você iria executar no seu estágio e quem te auxiliou nesse programa de estágio? Inicialmente, quem me acompanhou foi o Isaac, ele que coordena também a parte de estagiários lá na Elian. Só que como meu estágio foi voltado para a área de suprimentos e é outra coordenação, eu fui trabalhar depois direto com o gerente de suprimentos da Elian. Daí ele me acompanhou, qualquer dúvida que eu tinha, ele não tinha tempo para nada, mas se eu pedir ajuda, ele tinha tempo para me ajudar. Então, fui agraciado. E é isso. Muito bom, João. Isabela, e sobre os processos de seleção para o estágio que você participou? Como foram esses processos? O que te chamou a atenção nesse momento da busca do estágio? Você achou que por ter sido de forma remota, atrapalhou todo esse processo ou não, facilitou o processo? Bom, não acho que por ter sido de forma remota, tenha atrapalhado. Eu acredito que tenha até me ajudado, né? Acho que a gente fica nervoso no momento de fazer uma entrevista e foi tranquilo. Eu passei por 2 processos. O primeiro, eu fiz uma entrevista com a Fabiana, que é a gerente de RH, e na segunda, a gente teve a participação do gerente industrial, Márcio. Foi uma conversa, né, como eu disse, foi tudo muito tranquilo, e o que eu acho que mais me surpreendeu foi que o feedback, né, a resposta foi imediata. Então, no final da entrevista mesmo, ele já me deu um retorno, já aceitou, e falou, em janeiro você começa, foi um misto de sensações, a gente nem cai a ficha direito, né? Muito bom. João, como foi o fluxo interno na UTFPR para a formalização do processo de estágio? Foi super tranquilo. Eu tive que assinar 2 papéis e praticamente estava pronto, sabe? Foi bem tranquilo mesmo. Foi tudo muito rápido, então não teve problema algum. Não.
Muito bom. Agora abordaremos o estágio em si, né? Então, o que a gente chama de vida na indústria. Vamos começar com a Isabela, então. Isabela, você veio do interior de São Paulo, né? Cidade de Conchas, veio para Apucarana e agora voltou novamente para o estado de São Paulo. Você buscou essa oportunidade específica para ficar mais próximo da família ou estava aberta a qualquer oportunidade que pudesse vir? E o que te encorajou a aceitar essa oferta de estágio na Fibertex? Sim, a minha prioridade sempre foi o estado de São Paulo, que justamente por isso, eu queria estar mais próximo da minha família. Eu acredito que a Fibertex, né, por ser uma indústria de não tecidos, eu teria muitas oportunidades de crescimento dentro da empresa. E, de quebra, eu estaria literalmente do lado da minha família. Então, para mim, foi perfeito, juntou o útil ao agradável, e foi aquela história. E deu tudo certo. Estou aqui hoje. E você considera... Mas eu não deixei também de procurar outras oportunidades, claro. A gente, no momento, a gente procura tudo que você acha que tem a ver com você, né? Sim. Só que aí, quando apareceu essa oportunidade, deu certo, eu falei, é isso, era para ser, e tá tudo certo. E quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse momento? Então, acho que o maior desafio, além do medo e da insegurança que a gente já tem, de iniciar um novo ciclo, ir para uma cidade desconhecida, onde você não conhece ninguém, ainda mais no meio de uma pandemia, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Tipo, ir de cara, dar as caras e vamos começar tudo de novo, e é isso. Faz parte, temos que nos adaptar todos os dias, né? João, como foi para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante a sua graduação, né, na UTF-PR, ao chegar na empresa para realizar esse estágio? Conta um pouquinho para a gente. Então, meu estágio foi um pouquinho diferente porque da parte da têxtil mesmo, eu não apliquei nada concreto, assim, em processos, nada do tipo. Eu fui direto para a parte mais voltada à produção. Só que tem as matérias da produção na faculdade que me ajudaram pra caramba, principalmente a parte do PCP e de logística, que eu pude entender melhor o processo. Eu não precisei de muito tempo para me acostumar, sabe? Já consegui entrar na indústria entendendo o que estava acontecendo. Mas me ajudou bastante a desenvolver o projeto, porque eu consegui entender o impacto das coisas que eu estava planejando fazer no processo da têxtil, porque principalmente a parte do beneficiamento que eu trabalhei, que eu tinha que lidar com carga-máquina, eu lidava com qual tipo de corante ia ser, qual a ordem desse corante, ou o sequenciamento todo dele. Daí eu poderia fazer uma sugestão de atingir várias ordens de produção com o mesmo corante, ou com coisas parecidas, sabe? Daí me ajudou bastante a entrar já entendendo o que estava acontecendo. Eu não tive um impacto muito grande de ter que correr atrás de todas as coisas. Muito bom, João. Acredito que os dois tiveram experiências muito positivas nesse momento, né? E que levarão para a vida toda, né? Assim, essa etapa é realmente uma etapa de muito aprendizado e que a gente não esquece, né? E em breve vocês já estarão ali no dia a dia da indústria e poderão auxiliar outros alunos também, nossos colegas, que vão ingressar nesse mercado. Parabéns para vocês, tá? Ter conseguido finalizar esse estágio nesse momento tão difícil, né? E que foi um estágio muito bem feito, né? E que trouxe muitos conhecimentos para vocês. Então, gostaria de agradecer a participação da Isabela e do João. E agora a gente vai chamar o Nilson, né? Que ele conseguiu se conectar conosco agora. E nós vamos, então, fazer um bate-papo com o Nilson sobre o estágio, né? Como isso acontece dentro da UTF-PR.
Boa noite, Nilson. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com Insight. Agradecemos a sua participação e eu gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Valquíria. Eu sou o Nilson, né? Trabalho na universidade há 28 anos. Acho que sou um dos mais velhos, né? Mais antigos, não mais velhos. Eu estou no setor de estágio, no departamento de estágios, desde 2008, quando eu fui para Apucarana, tá? De lá para cá houve muitas mudanças para melhor, diga-se de passagem. Tanto é que, quando eu comecei, nós fazíamos tudo de forma manuscrita. Nós preenchíamos todos esses documentos que nós temos que fazer para os alunos, para os estágios, tudo manuscrito, né? Depois veio o sistema integrado, que isso faz uns 4 anos, mais ou menos, entrou o sistema integrado, melhorou muito, e agora nós temos o SEI. O que nos incomoda um pouquinho no momento é que nós temos que continuar trabalhando tanto no SEI quanto no SI. Não se abriu mão do SI ainda, porque acho que tem um pouquinho de receio de algumas coisas no SEI não dar certo, então vai estar lá no SI tudo gravado, né? Mas está muito melhor para trabalhar, tá? Então, em linhas gerais, é isso, tá? Muito bom, Nilson. É só lembrar o pessoal que está nos assistindo, vocês podem enviar as perguntas pelo chat do YouTube, que o Nilson irá respondê-la no final do bloco, tá? E não se esqueçam também de clicar no link para aqueles que querem avaliar o nosso evento e também receber o certificado desse evento, tá? Nilson, qual é a atribuição do DPEC? Acho que são as atribuições, né? Nós trabalhamos emitindo documentos de estágio. A nossa função atual é esta. Lá atrás, a gente fazia toda essa parte, a parte de plano de estágio, toda era nós que fazíamos. Mas começou a criar uns certos problemas, porque nós somos leigos, nós não temos condições de saber de cada curso o que é conveniente para cada curso, para o aluno fazer estágio. E aí fomos amoldando a coisa de forma que hoje nós temos os PRAEs que nós não tínhamos na época. Cada curso tem um PRAE, que é um professor responsável pelas atividades de estágio. E é este professor, o estágio hoje em dia passa primeiro pelos PRAEs, para depois vir para nós emitirmos documentos. Porque eles que vão aprovar, antigamente vinha na nossa mão, nós tínhamos que mandar para eles aprovarem e mandar de volta para nós. Então, hoje, por isso que nós estamos fazendo mais diretamente. Então, o PRAE, hoje em dia, é o nosso atravessador no bom sentido. Entendeu? Porque tudo passa por eles e eles aprovam, e quando chega para nós, não tem vai e vem. Está pronto para emitir os documentos e mandar para o aluno, mandar para a empresa, e agilizou muito mais. Nós, há um tempo atrás, demorávamos no mínimo 5 dias para fazer um documento. Hoje, acho que não tem praia que não possa dizer assim, os documentos ficaram prontos no dia que eu mandei. Nós temos 10 dias de prazo para fazer, veja bem, mas normalmente nós fazemos no dia. Eu digo nós porque trabalha eu e a Verli juntos. A Verli fica mais com a parte do SEI, né? E eu fico mais com a parte do SI, com o sistema integrado. Tá? Então, a função do DPEC é essa, sintetizando, emitir documentos. Lógico que nós fazemos. Nós recebemos das empresas anúncio de vagas de estágios. Então, nós colocamos esse anúncio a quem possa interessar. Nós recebemos contato de integradoras para nós emitirmos convênio com eles. Nós fazemos. Então, em volta disso, tem muita coisa a mais. Mas, no geral, o PRAE emite documentos de estágios. Muito bom. Então, só para reforçar, né, Nilson, você não está sozinho no DPEC, né? Graças a Deus. De um tempo para cá, eu tenho uma pessoa me ajudando, porque no início eu era sozinho. Muito bom, Nilson. Porque o acúmulo de trabalho aumentou. A universidade, felizmente, aumentou e cresceu. Né? Sim. Então, hoje nós somos uma grande universidade, um grande campus. No início, nós éramos um pequeno campus. Né?
Muito bom, a gente tem que acompanhar esse crescimento e dar todo o suporte necessário para que os estágios aconteçam da forma adequada, né? E Nilson, me fala um pouquinho, caso a empresa não seja conveniada, como funciona o processo para cadastrá-la ou homologá-la para participar do programa? Então, como nós temos o PRAE hoje, então com a pandemia, também houve algumas coisas que nós tivemos que adaptar, né? Então, o que foi passado para a gente, nós nos reunimos, o que nós achamos que ficaria mais conveniente? A empresa, tanto a empresa quanto o aluno, o contato primeiro deles é com o PRAE. Porque é o PRAE que vai dizer se essa empresa está capacitada ou não, se este aluno está na hora de fazer estágio ou não. Então, o PRAE que vai fazer isso. Então, normalmente o aluno vai na empresa procurar o estágio, e aí ele que vai perguntar se a empresa está cadastrada ou não. E se não estiver cadastrada, ele já vai ter falado com o PRAE a respeito, e o PRAE vai mandar um documento para a empresa preencher, vai colocar num processo no SEI. A hora que ele coloca no processo, no SEI DPEC, cai para mim. Aí eu homologo a empresa. A empresa estando homologada e o aluno estando cadastrado, está pronto para se começar o processo da documentação de estágios. Muito bom. E quando a empresa já é conveniada, todo esse processo se torna muito mais rápido, né? Sim. Nós temos uma lista muito grande de empresas que já estão cadastradas, que eles não precisam mais. Eles simplesmente, o aluno vai lá, consegue um estágio, entra em contato com o PRAE e a documentação já começa a rolar, porque a empresa já está homologada, já está cadastrada. Muito bom. Teve até a fala do João no bloco anterior, né, que ele disse que foi tudo muito rápido, né, porque a empresa que ele estagiou já era conveniada conosco, né? Eu ouvi ele falar e fiquei contente. Parece que a coisa está andando rapidinho. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mostra que estão todos em sincronia, né? O PRAE, o DPEC, o aluno que foi atrás da empresa. E tem lá na ponta o orientador também, que é muito importante, né? Nós não temos contato com o orientador hoje em dia, porque é o PRAE que ajuda o aluno a escolher o seu orientador. Então, a gente não tem, mas a gente sabe que ele tem uma importância muito grande também nesse formato todo aí para os estágios, né? E, Nilson, me fala uma coisa, quando as empresas enviam a demanda de estagiários para a UTF, né, o setor, o DPEC, se envolve em algum momento em teste seletivo ou não? Tudo é feito pela empresa? Tudo é feito pela empresa. Já ocorreu de algumas empresas pedirem para nós montarmos um edital para eles. Nós montamos, mas fizemos para eles. E já houve também processo seletivo dentro da universidade. Não sei se não foi no curso da Têxtil. Já houve. Né? Mas por quê? Houve um contato com a empresa e concordaram que assim seria bom para todos. Então, foi feito. Então, pode ser feito dentro da empresa, dentro da universidade, assim como, na maioria dos casos, dentro da empresa. Só que testes seletivos são só as grandes empresas. As empresas menores, normalmente, eles pedem um estagiário, e aí o PRAE conversa e vê se está à altura, se vai oferecer o que o estagiário precisa realmente, aprova e começamos a documentação. E depois que ocorre o estágio, né, que já foi toda essa parte burocrática feita, o aluno já estagiou, quem são os responsáveis por fechar todo o processo de estágio? Certo. É o PRAE e o orientador? Como que isso ocorre? Você já respondeu. É o PRAE e o orientador. Por quê? Porque, como eu disse, nós damos o start de documentação e tudo mais. Resultados, nós continuamos sendo leigos, por exemplo, para ver um relatório de um aluno e ver se aquilo é bom o suficiente ou não. Então, por isso que PRAE e orientador é que vê resultados. PRAE e orientador é que vai aprovar o aluno ou não no estágio que ele fez. Muito bom, Nilson. É sempre muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre toda essa questão burocrática do estágio, como que isso ocorre dentro da universidade, né? Para que torna o caminho mais fácil, né? Para a gente
ter uma resposta rápida e os nossos alunos poderem ir para a empresa e desempenhar o seu estágio junto à empresa. Nilson, foi um prazer ter você aqui, tá? Eu, em nome da coordenação, agradeço a sua participação e espero tê-los em outros momentos aqui conosco também. Muito obrigada, Nilson. Obrigado a vocês. Tá? Eu fiquei muito contente de poder vir aqui expor alguma coisa. Eu até tenho um pouquinho de dificuldade para expor, espero que eu tenha exposto de uma forma clara, tá? Que seja bom para todos. Tá? E muito obrigado, realmente. Tá? Foi muito bom, Nilson. Obrigada e boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, agora abriremos o quarto bloco. Nesse momento, iremos fazer a apresentação do aluno Daniel Freitas e Bruno Bartolomeu, que realizaram a validação com atividade profissional. Se apresentem e mencionem qual a empresa, cidade e atividade que vocês desempenharam. Podemos iniciar com o Daniel. Daniel e Bruno, sejam bem-vindos a essa noite aqui conosco. E a palavra é sua, Daniel. Então, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, eu sou o Daniel, eu fiz estágio, então, né, na loja Renner S.A., aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem no sul mesmo. E a minha atividade, basicamente, é propor, né, na verdade, analisar todas as peças que passam pelo laboratório de qualidade. Então, eu fico lá dentro do laboratório inspecionando as peças, né? E é um ponto importante também de se ressaltar que não a loja Renner S.A. não é apenas a Renner, né, que a gente conhece, aquela vermelha. Também faz parte do grupo a Yukon, a Ashua, que é uma marca para plus size, né? E a Kamikado. Porém, eu só fico mais com a parte têxtil mesmo, que é a Yukon, Renner e Ashua. Muito bom, Daniel. Bruno, agora você poderia falar para a gente aonde você trabalhou, a empresa, a cidade, setor que você está trabalhando? Olá, boa noite. Eu atualmente estou concluindo o 8º período do curso e estou trabalhando na Lunelli desde agosto deste ano, em Avaré, que é no interior de São Paulo, que é minha cidade natal. Bem, a Lunelli em Avaré é uma unidade de confecção. Lá dentro eu desenvolvo algumas tarefas, como eu ajudo no PCP, sou auxiliar, eu ajudo no recebimento de lotes e tecidos para serem confeccionados, desenvolvo tarefas como relatórios, enfim, várias coisas que a gente vai falar mais para frente. Muito bom, Bruno. E, Daniel, por favor, eu gostaria que você comentasse conosco o que levou você a escolher o trabalho ao invés do estágio. Por que você fez esse caminho diferente dos demais? Então, eu tinha algumas empresas que eu almejava muito na época da graduação. Desde o quinto semestre eu já sabia que eu queria uma coisa que não era tão convencional assim, dos alunos saírem, né, da faculdade e irem, né? Então, eu gostaria muito de trabalhar no varejo, em outras empresas que às vezes eu achava que não eram tão acessíveis. Então, bem na época que eu estava formando, né, que eu estava precisando de estágio, abriu um processo seletivo de estágio para as lojas Renner. E eu falei, isso é o meu sonho, eu preciso conseguir esse processo de estágio da loja Renner, pelo amor de Deus, isso é meu destino. E aí eu fiz o processo de estágio, porém acabou não dando certo. E aí eu fiz uma despedida em Apucarana, né, dos meus amigos mesmo, e alguns amigos vieram, e uma amiga minha me disse que tinha uma vaga dentro da Renner, porque a prima dela era a coordenadora do laboratório lá da Renner, aqui em Porto Alegre, né, no escritório da Renner. E ela comentou que tinha uma vaga de inspetor de qualidade, que era super a minha área, super o que era meu sonho de fazer mesmo, e acabou dando certo, né? Enviei o currículo e acabei entrando. Muito bom, Daniel. E você, Bruno? O que levou você a escolher o trabalho ao invés do estágio? Bom, foi por conta da oportunidade que surgiu. Como veio a pandemia e o ensino estava remoto, eu voltei para Avaré. E daí esse ano abriu o processo seletivo para estagiários na Lunelli. Foi bastante divulgado nas redes sociais e entre os grupos da Engenharia Têxtil, que tem alguns colegas que já se formaram, que trabalham lá, que lá eu digo que é na outra unidade, né? Então daí eles divulgaram, eu me interessei e me inscrevi.
E as vagas elas estavam concentradas mais em Santa Catarina. Só que, como tem a unidade aqui em Avaré e eu sou daqui, eles acabaram também abrindo essa brecha para mim e deram oportunidade. Daí eu abracei, fiquei muito contente, né, por estar trabalhando na minha área e na cidade da minha família. Então, daí como eu não estou num período de estágio ainda, eu acabei sendo contratado e estou trabalhando lá atualmente. Muito bom, Bruno, parabéns. E Daniel, como você conseguiu esse trabalho sem estar graduado ainda, sem ter o diploma, né? E como foi conciliar trabalho e estudo, já que você estava cursando disciplinas também? Então, como a minha formação, né, é engenharia têxtil, a minha coordenadora, que foi quem aceitou o meu currículo e fez a primeira entrevista comigo, também é engenheira têxtil, então ela conhece bastante do curso e durante a entrevista eu ressaltei para ela que eu ainda não tinha me formado, né? Porém, ela não viu isso como um problema, ela viu sim, viu pela parte boa, né? Que eu também era engenheiro têxtil e ela acabou gostando bastante dessa parte, né? Da engenharia têxtil, de trazer umas novas soluções lá para o laboratório, né? Nessa parte da questão da engenharia têxtil. Após isso, eu fiz uma outra entrevista com outro gerente que também era engenheira têxtil, então acabou dando super certo sobre isso. E eles não viram tanto problema, assim, de eu entrar sem estar formado, até porque eu estaria formando agora, né, nesse final do ano agora. Então, só fiquei 2 meses sem formar, basicamente. E para conciliar, eu tinha o TCC2 para fazer juntamente com o trabalho, e a carga horária do trabalho é muito maior do que de um estágio, né? Na realidade, eu faço 9 horas por dia, então foi assim bem difícil mesmo para conciliar a escrita do TCC, as pesquisas que são necessárias, né, junto com o trabalho. Então, basicamente, eu não dormia durante esse período, mas deu tudo certo no final, né? Apresentei o TCC ontem, o trabalho também está super indo bem, assim. E o legal da Renner é que eles sempre dão eles sempre têm um banco de horas. Então, os dias que eu precisava muito escrever TCC, que eu precisava fazer alguma entrega importante, eu sempre conseguia sair um pouco mais cedo. Até ontem, no dia da apresentação, eu consegui sair um pouco mais cedo. A Renner é bem flexível nesse sentido. Então, para mim, foi assim, caiu como uma luva, né? Então, deu tudo certo. Muito bom, Daniel. E Bruno, como foi o processo de validação do estágio com essa atividade profissional que você está desenvolvendo? Bom, foi bem tranquilo, porque os professores eles nos auxiliam bastante e tem bastante orientação. E agora, no final mesmo, eu recebi bastante apoio do professor Flávio e ele me instruiu conforme as documentações necessárias e auxiliou em tudo que eu precisava. É necessário completar 400 horas, enviar cópia de carteira de trabalho, uma declaração da empresa com as atividades exercidas, um relatório final de estágio. Mas conseguindo esses documentos, você consegue convalidar facilmente daí. Muito bom. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida na indústria. Daniel, na empresa que você trabalha, a Renner, para validar o seu estágio dos conteúdos vistos na UTF-PR, quais foram os que você mais utilizou nas atividades e o que sentiu que precisava de mais informação? Chegou a procurar algum professor para buscar essas informações adicionais para te auxiliar nesse momento, nesse período? Bom, diretamente eu usei bastante os conceitos de controle de qualidade que a gente teve lá no 4º semestre e os controles de qualidade na confecção, que é do 8º semestre. Porém, indiretamente, como o controle de qualidade no laboratório de qualidade seria basicamente uma barreira, né, do produto final ali da Renner, que os produtos já chegam prontos para a gente, né, para a gente inspecionar, acabou que eu tive que aplicar os conhecimentos de todas as disciplinas, basicamente, da têxtil. Não foi só de controle de qualidade, né, até porque controle de qualidade sempre tem algum problema, então você sempre tem que saber resolver, dar uma solução para essa problemática, e todas, desde fibras, que, por exemplo, viscose, a gente sabe que encolhe muito. Aí encolheu muito mais lá. E por que encolheu? Vai lá, né? Para mandar o laudo para o pessoal que comprou, enfim. De tingimento, né? Por que desbotou? Enfim, tem várias coisas que foram utilizadas, não apenas o controle de qualidade em si, né? Que é só a inspeção, mas também os conceitos básicos da têxtil, né? Sobre os professores,
Eu não tive, como era um trabalho CLT, né? Eu não tive orientador de estágio. Então, eu sapequei bastante vários professores, inclusive a Fábia, que acabou de comentar, o Fabrício, o professor Flávio, sobre fios, que a gente também estava tendo essas demandas lá. Eu sapequei vários professores, então eu não tive só um, né? Tive a Samira também, que eu já fiquei bastante, ficava bastante tirando o saco dela ali para me ajudar em algumas demandas. Então, eu não tive um só, eu tive vários, mas foi isso aí, prof. Muito bom, Daniel. Bruno, como é atuar em uma empresa que já é reconhecida no mercado e você se sente preparado, considerando que você está no início da sua carreira profissional? Você considera que teve uma boa preparação na UTFPR? Bom, é uma satisfação muito grande trabalhar numa empresa renomada dessas e conseguir ver tudo na prática que você vai aprendendo durante o curso. E respondendo sobre eu estar preparado, não acho que estou preparado. Sempre a gente vê que dá para melhorar. Com certeza já tenho uma bagagem, um conhecimento teórico que ajuda muito, que já deixa nós passos à frente, mas a gente nunca está preparado. Sempre nessas indústrias tem desafios e esse é o nosso papel, né? Aprender e tentar solucionar os problemas. Eu, junto no dia a dia, fui desenvolvendo, me reuni com alguns professores durante alguns desafios que eu tive, a parte de tempos e métodos que eu estou tendo bastante contato agora, estou atuando nas cronoanálises de algumas células de costura. Então, a Ariana, a Patrícia me auxiliaram bastante. Estou com alguns desafios também em células de Lastex, então tem bastante coisas novas que a gente vai aprendendo com a prática também. Mas, sem dúvidas, tudo que a gente vê é muito importante. Tem muitas coisas que a gente pensa que não tem tanta importância, mas com certeza tem. E é isso aí, a gente tem que valorizar e se empenhar ao máximo. Muito bom, Bruno. Agora a gente vai receber de volta também aqui o João e a Isabela. E só quero lembrar para o pessoal que está nos assistindo, né? Nós vamos finalizar aqui o nosso bate-papo, mas vocês podem enviar os questionamentos para os nossos alunos, tá? Lá via chat do YouTube. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho agora desse pós-estágio, né? Ou esse momento do Daniel e do Bruno que já estão trabalhando, né? Como vocês avaliam a relação entre a universidade e a empresa? Isabela, se você quiser compartilhar conosco. Então, acredito que todo o conhecimento teórico que a universidade proporciona é de extrema importância, né? Como os colegas já mencionaram. Mas a hora que você... Parece que sempre falta uma parte, né? Aí, quando você entra na indústria e começa a ver as máquinas, ver o processo, começa a relacionar uma coisa com a outra, parece que é nesse momento que tudo começa a fazer sentido, né? Então, igual eu já tinha falado anteriormente, foi um desafio, né? Entrar numa indústria de não tecidos e poder adquirir tanto conhecimento em pouco tempo. Ter apoio e as pessoas estarem abertas a trocar conhecimento, a te auxiliar, isso faz toda a diferença. E é isso. Agora, o pós, agora no mês de novembro, tive uma oportunidade de tentar um processo interno mesmo na empresa para um outro setor. E eu consegui, entrei na vaga, agora eu estou na área de desenvolvimento de produtos e assistência técnica. E estou disposta e emocionada, feliz e animada para começar essa nova etapa, iniciar esse novo processo, enfrentar novos desafios e crescer. E é isso, estou muito feliz e grata por tudo. Em janeiro eu vou ser efetivada e aí é isso, vamos ver o que esse mundo tem a oferecer.
Parabéns, Isabela. E assim, o que você Obrigada. destaca em relação ao conhecimento que foi assim importante dentro da empresa e como o relacionamento interpessoal ajudou nisso tudo? Então, eu relacionei até algumas matérias que eu nem imaginaria, porque eu entrei, então, não tecido, desde da matéria-prima, aprender um pouco, ver a parte de fibras, né, dentro da indústria, até elementos de máquinas que eu nem imaginei que eu fosse aprender. Eu tinha que entender todos os cilindros que faziam parte da máquina, o que aquilo impactava no processo, no nosso produto final. Vale ressaltar que até o apoio dos colaboradores de produção mesmo, eles estavam sempre dispostos, né, como eu disse anteriormente, de trocar conhecimento, eles estavam dispostos a ouvir, a me ajudar. Se eu não conseguia fazer alguma coisa, já corria e falava, gente, e aí, o que vocês acham dessa ideia? O que vocês acham disso? Vamos tentar fazer? E eles estavam dispostos e fez toda a diferença. Eu acho que um relacionamento interpessoal é de extrema importância para o crescimento de todo mundo. A gente tem que aprender a ouvir antes de querer aprender, já ensinar, né? Já sair falando e gesticulando, tem que ter paciência. E é isso, respeito acima de qualquer outra coisa, né? Muito obrigada, Isabela. E, João, qual é a sua avaliação, né, em relação às experiências que você adquiriu, né? O que você destaca, tanto do aprendizado quanto do relacionamento interpessoal, e quais são as suas perspectivas profissionais? Bom, vou começar respondendo as perspectivas pessoais primeiro, porque logo no finalzinho do estágio a Eliane já me efetivou. Tinha uma menina que estava saindo do PCP, que ela fez um processo interno, e casou certinho o final do meu estágio com o começo dela. Daí eu tive umas 2 semanas para aprender o que eu ia fazer no PCP e tô lá sofrendo no PCP todo dia. Daí é muito diferente o que a gente aprende na faculdade com o que a gente aprende na empresa. Eu acho que esse foi o maior choque que eu tive no decorrer do meu estágio e até depois dele. Porque quando a gente aprende na faculdade é tudo lindo, tudo bonito, tudo organizado e tudo funciona desse jeito. Você chega lá na empresa e fala, não é assim que funciona. Daí eu me adaptar, tipo, deixar não de lado, mas tipo, desligar o que eu aprendi na faculdade e ver um pouco como é que é o mundo real, como é que funciona dentro da empresa, foi o que eu mais levei, assim, sabe? O que mais me grandificou como profissional. Muito bom, João. E você, Daniel, o que você compartilha com a gente? O que você destaca em relação ao aprendizado, relacionamento interpessoal e perspectivas para o futuro? Bom, prof, de aprendizado, eu aprendi que muitas vezes a gente começa, na faculdade mesmo, a gente acha que a gente não é capaz de fazer as coisas, a gente acha que muitas vezes a gente tem que mudar muito o nosso jeito, mudar muito nós mesmos para conseguir achar um bom emprego. Porém, na Renner eu aprendi que isso não se aplica a todas as empresas. Algumas, sim, com certeza, são um pouco mais fechadas nesse sentido. Porém, a Renner eu senti uma liberdade muito grande em ser eu mesmo, até inclusive eles pedem para que você seja você mesmo. Eu senti muito isso, eu amei estar dentro de lá, eu me senti muito abraçado. Eu morria de medo de não conseguir algum emprego por algum jeito que eu tinha, ou algumas características que eu tinha ali, né, enfim. E eu morria de medo disso e acabei conseguindo na empresa que me abraçou muito nesse sentido, né, em vários outros sentidos. O pessoal que trabalha dentro da Renner é muito parecido comigo, minhas 2 chefes são muito parecidas comigo, então eu me sinto em casa mesmo, parece que é uma família, sabe? Você perguntou da relação? Depois disso? Interpessoal, né? E suas perspectivas para o futuro dentro da Renner. Ah, sim. Das relações interpessoais, a faculdade me ajudou muito nisso, principalmente a empresa júnior, né? Porque ajudou muito a gente a trabalhar em grupo e ser respeitoso um com o outro e aprender a lidar uns com os outros, né? Com as diferenças. Eu acredito que na UTF, como tem gente de todo o Brasil, acaba com que você conhece várias culturas diferentes, você consegue, né, aprender muito com as outras pessoas. Então, esse relacionamento interpessoal já é criado dentro da faculdade, então
a minha dica para vocês é aproveitem quando vocês estão na faculdade para conhecer o máximo de pessoas possível, aprender bastante com essas pessoas que realmente têm muito a dar como ensinamentos. E dentro da empresa isso é claro como, assim, como cristal que a faculdade realmente prepara nessa relação interpessoal. E as minhas perspectivas futuras dentro da Renner, na realidade, eu pretendo continuar lá por muito tempo, porque é uma empresa que eu me encontrei mesmo. Eu quero crescer cada vez mais, me desenvolver como profissional lá dentro. E quem sabe, né, até trocar de área em algum momento ali, mas eu queria muito continuar na qualidade por muito tempo para conseguir, né, ganhar bastante conhecimento, conseguir, né, me desenvolver bastante. Então é isso. Muito bom, Daniel. E você, Bruno, o que você pode compartilhar com a gente em relação aos maiores aprendizados que você teve dentro da empresa, né? Essa parte de relacionamento interpessoal e das perspectivas profissionais para o futuro. Bom, a Lunelli também foi bem aberta assim, em relação a mim, deixou eu bem livre lá dentro. Então, cada dia eu estava em um setor, eu não estava em um setor específico. Então, por conta disso, eu fui aprendendo cada dia um pouco mais, porque eles queriam que eu entendesse todo o processo, para daqui a um tempo eu ter uma função específica para contribuir, e daí contribuir entendendo todo o processo, né? Então, eu também sou muito grato a isso, porque eu consegui desenvolver muitas coisas, e com certeza esse relacionamento interpessoal é o mais importante, porque cada dia é uma pessoa diferente, num setor diferente, tendo que aprender coisas novas, então isso é fundamental. Eu também tenho que falo muito bem da UTF, porque dá um grande suporte para a gente, os professores e o curso sempre estão para nos auxiliar, e eu sou muito grato a isso. Em relação às perspectivas futuras, para ser sincero, eu não sei muito bem, porque eu tenho algumas matérias para concluir, mas com certeza eu quero continuar na empresa, porque eles estão me dando muitas oportunidades, e eu tenho grande vontade assim, de crescer ainda mais, de continuar a desenvolver. Então, eles também já me deram algumas alternativas para caso eu precise voltar a estudar em Apucarana, caso tenha que ter um tempo mais disponível por conta das faculdades, mesmo que seja à distância. E eu sou muito grato a isso também, porque eu vejo que eles estão valorizando, estão tentando dar alternativas para continuar. Muito bom, Bruno. A gente fica muito feliz com isso, né? E aproveita para agradecer às empresas, né, por esse acolhimento, né, que a gente inicia dentro da universidade, né, com vocês, e a gente fica muito feliz que as empresas acolheram vocês muito bem também, né? E agora a gente vai abrir, então, o 5º bloco, onde nós teremos as perguntas enviadas pelo público. Por favor, Diego, da professora Fábia também, direcionada ao Daniel. Você está enfrentando muitos desafios nesse trabalho nas lojas Renner? Conte um pouquinho sobre algumas das suas experiências. Bom, alguns desafios, né, que sempre existem desafios nesses empregos novos, mas eu acho que o maior deles como a minha chefe gosta de falar, ela adora os ditados, assim, ela fala que transatlântico não dá cavalinho de pau. A Renner, ela é muito grande, o escritório da Renner é muito, muito, muito grande, tem muitos colaboradores, muitos setores, muitas subdivisões, divisões, então é muito difícil de entender o processo como um todo. Então, no começo da Renner, eu não entendia basicamente como eram os processos de lá de dentro, e até hoje, para ser sincero, eu ainda não entendo muito qual que é a funcionalidade de cada um dos setores, das subdivisões, enfim. É muito difícil mesmo entender, porque é muito grande. Então, acaba com que você tem que aprender todos os dias um pouquinho qual que é a função ali de cada pessoa que você está conversando, sabe? Então, acho que esse foi o maior desafio, assim. É um constante aprendizado, né? Tem que conversar com muita gente para conseguir entender quais são as funções de cada um, quais são as funções dos setores, das divisões que existem lá dentro, né? Então, acho que esse foi o maior dos desafios, assim. E algumas das minhas experiências, assim, que no começo, quando eu tinha algumas peças, né, para reprovar ali, que não passou no controle de qualidade, por exemplo. Eu não sabia com quem que eu tinha que falar para ajustar isso, né?
porque eu achava que a Renner tinha os fornecedores ali, que a Renner tem todo o processo dela terceirizado, né? Então a Renner só chega as peças já prontas para a gente. E esses fornecedores eu não sabia como ajustar esse processo, eu achava que tinha que ajustar o processo, mas muitas vezes é só apontar para o fornecedor e o fornecedor vai lá e resolve o problema que está acontecendo, né? E depois que eu descobri que existem os compradores dentro da Renner, que daí esses compradores são responsáveis por fazer esse contrato com os fornecedores, e não a gente ali da qualidade. A gente da qualidade, a gente está ali para mostrar, né, dar algumas soluções, porém os buyers lá que a gente chama, né, dos compradores que fazem esse processo todo, esse trâmite, né? Então acaba que é um pouco difícil de entender até as diretorias, qual que é a minha diretoria, eu ainda não sei direito, mas vamos aí pegando com um jeito, né, com o tempo, e é isso daí. Obrigada, Daniel. Temos mais uma pergunta antes de finalizar. A Alexia está perguntando, aí de uma forma geral, né? Pretendem continuar na empresa ou pretendem mudar pelo menos de área? A gente pode começar aí pela Isabela, falando para a gente. Eu pretendo continuar, com toda certeza. Eu acabei de mudar de área, então é o momento de aprender tudo de novo, começar a ir aos poucos e aprender um pouquinho a cada dia. Agora, essa área também vai me abrir outras oportunidades, porque ela é bem mais abrangente, né? Agora, o desenvolvimento de produto e assistência técnica, eu vou desenvolver e ainda vai estar tudo linkado, sabe? Junto com a área de vendas, com o comercial, com a produção financeira. Então, eu acho que agora é um mundo novo que eu vou começar a aprender e pretendo continuar crescendo com a empresa, assim. É isso mesmo. Não temos que ter medo dos desafios, Isabelle. Vamos a cada dia aprendendo mais e vencendo os desafios que aparecem na nossa frente, né? Bruno, e você? Eu também pretendo continuar na empresa. Estamos com alguns projetos, eu até ir para o sul, conhecer as outras unidades, entender como que são os primeiros processos do tecido, para depois ir para a Avaré ser confeccionado. Então, estou bastante entusiasmado, assim, para conhecer ainda mais, porque daí a gente já tem uma visão mais ampla também, né, de todos os defeitos, do porquê que acontece cada coisa. E por todas as oportunidades que estão me dando, eu estou muito feliz e espero continuar. Muito bom, obrigada, Bruno. E você, João? Eu pretendo continuar nele assim, uma empresa que é bem visível o quanto que tem um movimento para sempre estar melhorando, sabe? E dá para crescer bastante dentro daquela empresa. Talvez eu mude de área em algum futuro aí, porque o PCP não é bem assim meu sonho de princesa, sabe? É uma responsabilidade diferente, é um peso diferente que você carrega trabalhando lá, sabe? Na parte da programação. Daí eu me desenvolver melhor tocando projetos. Eu estou direcionando minha carreira agora para ver se para trabalhar nessa parte agora. Muito bom, João. E você, Daniel, para a gente finalizar? Eu pretendo continuar na empresa, até porque eu já estou amando demais. Pretendo me desenvolver bastante na minha área para depois trocar de área para conseguir novos desafios, né? Assim, do momento que eu achar que não existem mais desafios, como a prof disse, né? A gente sempre tem que buscar por desafios e não ter medo deles. Inclusive, eu adoro os desafios, então, a partir do momento que eu senti que já fiz o meu trabalho e tenho mais desafios, eu pretendo, sim, trocar de área, mas continuar ainda na renda. Muito bom. Gostaria de parabenizar nossos 4 alunos, né? Que acabaram de ingressar no mercado de trabalho. Desejo a vocês muito sucesso e um futuro brilhante. E nós sempre estaremos por aqui torcendo por vocês. E pessoal que está nos assistindo, se você ainda não está inscrito neste canal, convidamos a você a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Para finalizar o evento aqui, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, a Fabiana e o Diogo, que são representantes da Fibertex, ao Nilson, que esteve aqui conosco, também representante do DPEC da UTFPR, e estendemos os nossos agradecimentos à Direc, que sempre nos apoia, a Verli
E, claro, né, que aos nossos alunos que estão aqui hoje compartilhando essas experiências conosco. Agradeço também ao Diego, que está trabalhando como hosting aqui na nossa transmissão. Muito obrigada, Diego. Aos professores Flávio e Fábia, e a toda a equipe que organizou esse evento. Esse evento, ele é marcante todo final de semestre, né? E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui e poder ouvir um pouquinho da experiência que vocês tiveram nas empresas. E por falar em empresas, né? Além da Fibertex, também agradecemos a parceria com a Lunelli, com a Eliane e com a Renner, né? E agradecemos todo o acolhimento dado aos nossos alunos. Muito obrigado, até o nosso próximo evento e boa noite a todos.